No ar, amigo, no ar de novo. Ai, meu coração, que saudade que eu tava da Rádio Botafogo. Que saudade que eu tava de você, torcedor do Fogão, ouvinte dessa rádio que virou rede social. Olha que maravilha, a gente sempre se adaptando a novas tecnologias. Para quem não me conhece, cara, meu nome é Flávio Dupin, o famoso Flávio Dupin da Rádio Botafogo, famoso que ninguém conhece, amigo. Eu sou da galera old school aí, da minha época isso aqui era tudo mato, cara, não tinha nada aqui. Não tinha mato. Agora, cara, galera aqui tá arrebentando, né? Cheio de tecnologia, cheio de coisa maravilhosa. Tem até essa live diária aqui, ó, live semanal, que a galera conversa, pode bater papo, interagir com a galera. E agora eu tô aqui, parceiro, para conversar com vocês. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite para todo mundo e pedir para que você se inscreva no Twitter, se inscreva no nosso YouTube e, além disso, compartilhe esse vídeo, cara. A gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas que aconteceram no Botafogo nesse ano, em particular nos últimos anos. E eu já estou vendo aqui que tem uma galera online. Thiago Antunes, que está sempre aqui nessa mesa, o Emílio Adam, que é o nosso mago dos bastidores, e já está aqui o Antônio Marques falando, seja bem-vindo. Antônio, prazer enorme estar falando com você. Eleni Duarte, a mesma coisa, Flávio Brito, Alexandre Xavier, me dando boa noite. E aqui, cara, ó, 1 minuto de live e a gente já tem 50 visualizações. Olha que maravilha, um monte de comentário, um monte de curtir. Flávio Travassi, meu xará. Quando vão desligar o delegado? Rapaz, essa pergunta aí é bastante complicada. Para a gente organizar um pouquinho o nosso bate-papo, Daniel Coutinho, que saudade do Daniel Coutinho. Prazer em te ver de novo, amigo. Olha que maravilha. Eu fiz aqui uma pauta para a gente bater um papo. E aí a galera também, fica à vontade aí para poder expor sua opinião. A pauta que eu fiz é para a gente falar um pouquinho do nosso presente e tentar entender como é que o passado fez com que o nosso presente fosse esse, infelizmente. Então, cara, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ontem, como todo botafoguense de coração sabe, ontem foi dia 17 de dezembro. E todo mundo lembra dessa data, 17 de dezembro. A galera que tem a minha idade, eu estou com 39 anos, a galera com 35 e tal, eles lembram que a gente comemorou o nosso segundo título brasileiro contra o Santos no Pacaembu. Foi um dia mágico, um dia maravilhoso, mas quando a gente analisa ao longo da história do clube, hoje a gente está vendo que foi um caso isolado. E eu queria saber, cara, qual a sua opinião sobre isso? Olha a Ângela Capra, tá aí, bem-vindo de volta. Ângela, eu vou querer aquele jinglezinho, hein, com a sua voz bonita. Flávio do Pim, 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 olha que maravilha. Olha, cara, o que eu estava falando é o seguinte, né? Ontem fizemos 22 anos do nosso último título. Então eu posso falar isso porque estamos todos aqui entre botafoguenses, então a gente não pode ter vergonha de falar as coisas que nos afligem, né? Então eu realmente considero o último título do Botafogo aquele título de 1995 que foi celebrado no dia 17 de setembro, ontem fez 22 anos. Depois disso nós ganhamos, né, uma cidade maravilhosa em 96, ganhamos também uma Teresa Herrera em 96, um Carioca em 97, um Rio-São Paulo em 98, outro Carioca em 2006, um Carioca em 2010 e um Carioca em 2013. No entanto, galera, esses títulos são títulos Nutella. Título raiz, título de verdade que o Botafogo venceu, o último, infelizmente, a gente tem que assumir, foi o de 1995. E aí, cara, a gente precisa ver o seguinte, o que tem acontecido com os nossos rivais nesse intervalo, né? De 95 para cá, o Vasco conquistou diversos títulos importantes, Brasileiro, Libertadores, Mercosul, Copa do Brasil. O Flamengo também disputou e conquistou títulos importantes, Copa do Brasil, Brasileiro, Mercosul. O Fluminense também conseguiu conquistar a Copa do Brasil, o Brasileiro. E o Botafogo, ele parou no tempo, parceiro. Ele parou no tempo. Isso é um pouco chato.
é muito chato e a gente precisa falar sobre isso. Eu queria saber, cara, qual é a sua opinião para que o Botafogo tenha esse comportamento, tenha tido este comportamento nos últimos anos. Há um tempo atrás, quando eu ainda fazia parte da Rádio Botafogo, que agora eu estou retornando, eu fiz uma reportagem onde eu listei todos os títulos de todos os times grandes do Brasil, de 1900 até 1968. E depois eu vi de 1968 até 2013, na época, foi quando eu fiz essa reportagem. E aí, cara, infelizmente, a gente percebe que o Botafogo ele está em queda livre desde 1968. Ele não está conseguindo se recuperar. E para isso, a gente precisa fazer uma análise, tentar detectar onde está a causa raiz desse problema e atuar em cima dela. Se a gente não atuar em cima da causa raiz, a gente não resolve o problema. E o que eu percebo? O que a gente tem de comum de 1968 para cá, 2017? A camisa do Botafogo, ela muda. O escudo, a estrela, isso não interfere em resultado. Os jogadores são todos diferentes. Não há uma conexão nisso. A torcida ela também é diferente, porque pessoas morrem, pessoas nascem. A galera na arquibancada, torcedor do Botafogo, ele é o mais apaixonado e mais presente do Brasil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, uma pesquisa feita pelo Rica Perrone. Então, galera, a torcida não entra em campo. A torcida compra ingresso, a torcida compra material oficial. A torcida é fiel, ela faz a parte dela, apesar dela não ter o retorno dentro de campo do clube. Então, galera, eu tentei analisar e chegar a uma conclusão do que poderia ser a causa raiz de todos esses males que hoje o Botafogo ele sofre. E na minha modesta opinião, esse problema está diretamente ligado à política interna do clube. E por que eu estou falando isso? Eu vou convidar você agora, amigo, a fazer uma viagem no tempo comigo. E que viagem no tempo vai ser essa? Estamos no ano de 2017. O que aconteceu nesse ano, amigo? Eleições. E o que a gente viu? O que aconteceu com o clube no final, com o Botafogo no final? O time, ele foi abandonado pelos dirigentes atuais e ele perdeu 6, 7, 8 jogos dos 10 decisivos. Empatou e acabou deixando de lado uma vaga que era praticamente nossa, parceiro. Aí eu te convido, pô, cara, você acha que já viu esse filme antes, né? Vamos tentar puxar para a memória. Quando é que acontece essas piores desgraças no Botafogo? E eu vou te responder. É a cada 3 anos. Vamos fazer essa viagem comigo. 2017 aconteceu esse desastre aí, a gente ficou sem essa vaga. Em 2014, amigo, o que acontece? A gente é rebaixado. Em 2011, eu não sei se você lembra, o Botafogo tinha 91% de chance de ir para a Libertadores. 83% de ser campeão brasileiro. Disputando contra, se não me engano, foi o Corinthians. Dos últimos 8 jogos, o Botafogo venceu 1, perdeu 6, empatou o último. 2011, na época da eleição. Em 2008, mesma coisa com o Bebeto de Freitas. No finalzinho, o Botafogo tinha a chance de ir para a Libertadores, tinha chance de título. Começa a eleição, começa aquela confusão interna no clube. As pessoas só pensam nessa porcaria de cargo político, abandona o clube vai lá e perde uma porrada de jogos de novo. Em sequência, fica de fora da Libertadores. 2005, galera, mesma coisa, mesmo sintoma.
Pode pesquisar aí, pode pesquisar no Google, pode pesquisar na Futipédia, na Wikipédia. Foi uma sequência de derrotas no final do campeonato. Em 2002, o que acontece em 2002, galera? Rebaixamento do clube. Em 1999, a gente se livra do rebaixamento na última rodada. 96, mesma coisa. Eu me lembro que foi uma despedida patética do clube que era o campeão brasileiro. Ele quase foi rebaixado no finalzinho. Em 1993, dá aquele problema todo lá na política interna, que o Emil Pinheiro é expulso, que ele era bicheiro, presidente do Botafogo, e aí teve aquela derrota para o Flamengo em 92. E aí o que aconteceu? Expulsaram o cara do clube, aí todos os jogadores eram dele, e aí ele levou todo mundo para o América. E aí o Botafogo ficou sem condição de fazer um time. E por isso que aquele título de 1993 da Conmebol é importantíssimo, cara, pelo que ele representou para a gente naquele momento. E aqueles jogadores com uma raça absurda conseguiram dar um título que nem o Garrincha e nem o Newton Santos conseguiram dar para o Botafogo. Então, galera, para falar de presente, para a gente projetar o nosso futuro, a gente precisa entender o que está acontecendo com o Botafogo. Por que o Botafogo chegou a esse ponto? Por que o Botafogo deixou de ser o segundo, terceiro maior clube do Brasil em títulos? Que ele era o segundo, terceiro maior clube do Brasil em títulos em 1968. E ele está agora em queda livre. E para mim, galera, na minha opinião, é a política interna do clube, que a cada 3 anos implodem o clube e o próximo presidente tem que começar um trabalho do zero. Então, galera, eu realmente acredito na força das redes sociais, eu realmente acredito que a gente pode tentar fazer um futuro diferente, a gente precisa pressionar, criticar esses dirigentes de forma construtiva, sem violência, sem agressão, para que ajude eles a traçar um novo caminho para o nosso clube, para que ele volte a figurar entre os maiores clubes do mundo, que esse é o verdadeiro lugar do Botafogo, não o que a gente tem visto ultimamente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como é que não há uma renovação, né, política e lá essa galera que fica dentro do Botafogo, eles tomam conta do clube de uma maneira. Vocês podem verificar o seguinte, em 1966, o Garrincha, ele saiu do Botafogo, ele foi praticamente expulso do Botafogo por conta de uma cirurgia, um exame médico que ele precisava fazer no joelho, e ele foi consultar no departamento médico do América. Isso criou uma crise profunda e ele praticamente foi expulso do clube. E o cara que expulsou ele, né, o nosso presidente na época, ele, se eu não me engano, pai, tá? Posso estar falando besteira, depois a gente verifica aí. Ele era pai do presidente que rebaixou o Botafogo em 2002. 1966, 2002. Então você vê, é praticamente um feudo. O Botafogo, ele tem dono. E esse dono não é a torcida dele, infelizmente. Então as redes sociais, galera, já fizeram revoluções, já promoveram revoluções no mundo todo. E eu realmente acredito nessa força. E a gente precisa estar unido. Beleza? E olha aqui, o Robson está falando, ó, o Robson Messias, ó, a única coisa que presta no momento em relação ao Botafogo somos nós torcedores. Robson, estou totalmente aliado contigo, parceiro. O maior patrimônio do Botafogo é a torcida, que é o próprio Botafogo. O Botafogo somos nós. E a gente tem que pegar o Botafogo de volta. Tá? Realmente eu vejo o trabalho sensacional que a Rádio Botafogo tem feito nos últimos anos, abrindo o clube para a sua torcida, para poder fazer debates, conselhos, né, críticas construtivas, sempre com o objetivo de traçar um novo futuro, traçar um novo horizonte. Então, galera, vamos fazer um pacto. Hoje, 22 anos
em um dia do nosso último título, vamos tentar fazer um 2018 diferente. Vamos tentar fazer a nossa parte, cara. Eu vejo a galera aí, porra, vou cancelar sócio torcedor. Não, galera, não vamos cancelar o sócio torcedor. Vamos criticar, vamos cobrar? Vamos. Mas a gente tem que apoiar o Botafogo. Sem o sócio torcedor vai ficar mais difícil ainda, cara. Beleza? O Fábio Rogério está dizendo aqui, ó, a torcida tem que jogar com o time. Concordo, Fábio, tem que jogar. E, ó, cara, a torcida do Botafogo é essa que a gente viu em 2017. É essa que a gente viu em 2014. Porque a torcida do Botafogo, ela está carente. E além dela estar carente, ela tem visto vários problemas graves acontecerem, uma carência de títulos. E o que a gente via lá? Dirigentes jogando a culpa na gente, dizendo que a torcida não comparece, é jogador que fala o que quer, estou indo embora, estou vazando. Pelo amor de Deus, dirigente, vocês vão dar tiro no próprio pé, cara. Vamos botar a mão na consciência. Olha a fidelidade desse torcedor, pô. O torcedor do Botafogo é o mais apaixonado do Brasil. E tem números que provam isso. Eu não sei se vocês viram, galera, uma reportagem do Rica Perrone, que é um cara que eu gosto pra caramba, sempre leio as colunas dele. Ele fez uma reportagem muito interessante, que ele pegou o número de sócios-torcedores que os principais clubes do Brasil têm, incluindo, obviamente, o Botafogo, e ele comparou esse número de sócios-torcedores com o número de torcedores que o clube tem. E aí, o que você percebe? Que quando você faz essa relação entre número de sócios e número de torcedores, no Rio de Janeiro, a torcida mais fiel é do Botafogo. Depois vem a do Fluminense. E os últimos dois nessa pesquisa nacional era Vasco e Flamengo. Então, galera, a torcida do Flamengo, por exemplo, é 10 vezes maior que a do Botafogo. Não tem como a gente ter a ilusão de que nós vamos ter um sócio-torcedor maior, número absolutos, ou então que a gente vai ser maioria no estádio, na maioria dos jogos. Não tem como, porque é muito grande. Mas em termos relativos, é uma excelente maneira de medir a nossa paixão. Isso só prova de que em gestões anteriores, quando o Maurício Assunção, por exemplo, ele vivia botando a culpa no torcedor do Botafogo, como ele estava errado. Estava muito errado. Né? Olha aqui, ó, o Lohan está falando, 2018 é foco total na Copa do Brasil e não cair no Brasileiro. Olha, Lohan, vou falar uma coisa para você. No ano passado, eu brinquei com a galera aqui da Rádio Botafogo, eu fiz uma live e falei assim, olha, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza absoluta que o Botafogo vai ser campeão brasileiro em 2016. Ah, mas por quê? Pô, por causa dos 21 anos, cara. 21 anos sempre acontece essas paradas aí. O Botafogo foi campeão brasileiro do Sub-20 e ele foi para a Libertadores em 2017, assim como ele foi em 96, 21 anos depois. E ele também foi eliminado pelo Grêmio. Olha só que coisa louca, parceiro. Ah, meu Deus do céu. Muita doideira esse Botafogo, esse número 21, né? Vamos ser sócio, galera. Vamos ajudar o clube. A gente precisa estar juntos e a gente precisa estar forte para construir um novo futuro, o futuro que a gente sonha. Beleza? O nosso limite é a nossa imaginação, é a nossa asa, é o que a gente quer, parceiro. E a gente tem que sonhar alto. Quem viu o Grêmio nesse sábado e quem ficou com o sentimento que o Botafogo tinha totais condições de estar ali? Todo mundo, né, galera? Todo mundo. Faltou muito pouco, muito pouco. Muito pouco. A galera está perguntando para mim aqui sobre o Jair Ventura. Qual a minha opinião do Jair Ventura? Olha, galera, eu vou falar para vocês, sinceramente, vocês podem concordar ou discordar, fica à vontade. Mas eu queria falar o seguinte, o Jair Ventura, na minha opinião, ele é um cara que tem bastante crédito. E por que eu falo isso? Porque, cara, se eu não me engano, ele está no clube há 9 anos, se eu não me engano. Então,
ele, ele trabalhou com o Ricardo Gomes, ele trabalhou com o Oswaldo de Oliveira, ele trabalhou com o Joel Santana, ele trabalhou com o Estevão Soares e ele trabalhou com o Cuca. Então você vê que ele é um cara, apesar de ser muito jovem, que ele, porra, dominou, ele tem bom conceito, ele tem boa teoria, ele sabe mexer com o grupo. Então, cara, e além disso, ele tem sangue alvinegro, né? Ele é puro sangue, porra, é filho do Jairzinho, a gente tem que respeitar. E ele fez um bom trabalho. Olha o plantel que ele tinha na mão, cara. Compara com os outros clubes do Brasil, ou em orçamento, em qualidade humana, né? Qualidade de jogadores. Chegamos longe. É pouco. Porra, é pouco. O Botafogo merecia mais. Cara, merecia. A gente ficou com aquele, porra, gostinho de, porra, dava para ter chegado. Agora, eu acabei de falar com vocês aqui que a política interna implode o clube. Porra, nós torcedores, a gente vai implodir também, galera? Não dá, né? A gente tem que levantar o clube, tem que levantar o time. E eu acho que o Jair Ventura, ele tem crédito para continuar. Embora que ele tenha falado algumas besteiras aí. Mas todo mundo de cabeça quente já fez besteira, já falou besteira. Então, eu também queria dizer uma coisa aqui. Nessa época do ano, janeiro, dezembro, novembro, quando os campeonatos acabam, de maneira geral, a galera da imprensa fica sem ter o que publicar. E aí começa a surgir esse monte de notícia. Ah, o fulano vai jogar não sei aonde. Hoje eu vi que aquele Fernando Torres, lá da Espanha, foi oferecido para o Fluminense. No passado, a gente tinha aquela... Até brinquei aqui no nosso grupo da Rádio Botafogo, falando do Denilson, a Pepsi, patrocínio. Então, assim, a imprensa, ela não tem muita informação, porque o clube está fechado, os jogadores estão de férias e não tem muita informação. Então, a galera, eles, não vou dizer que eles inventam, né, cara, mas eles, na verdade, apostam em determinadas coisas que são improváveis. Então, quando a gente vê, pô, o fulano vai sair, o Beltrano vai ficar e tal, pô, o outro jogador que, pô, ninguém conhece está chegando, ou então um mega jogador também está vindo, vamos respirar, vamos pensar um pouquinho, vamos baixar a nossa bola, vamos olhar para o passado, em todas as decepções de contratações que nós já tivemos, e a gente precisa aprender. Funciona desse jeito. Eu vou contar para vocês um exemplo que eu sempre dou, que no fim das contas é engraçado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de lidar com um sorriso. Em 1996, o Bebeto, ele era um dos principais jogadores do mundo. O Bebeto atacante, que jogou no Botafogo em 98 e 99. E aqui no Rio de Janeiro tinha um jornal muito famoso chamado Jornal dos Esportes, né? Era um jornal rosa. E um belo dia, eu era adolescente, né, aquela paixão, porra, descontrolada pelo clube que a gente tem quando adolescente, e eu comprava todos os jornais que tinham lá. E aí, na virada do ano, aconteceu isso que eu estou te falando. Eu vi na manchete assim, fogão pode ter Bebeto. E era uma manchete grandona, assim, ó. Fogão pode ter Bebeto. Aí eu falei, caraca, Bebeto, porra, não acredito. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha a Rádio Botafogo aqui para dar as notícias para você, né, galera? Aí o que eu fiz? Peguei o meu R$1 lá, pô, nem lembro quanto custava aquele jornal. Peguei aquele dinheirinho que eu tinha, fui lá na banca e comprei o jornal. Fui para casa todo feliz. Quando eu abri, cara, era Bebeto de Oliveira, preparador físico, cara. Bebeto de Oliveira, preparador físico, porra. Fala sério, galera. Então isso aí é um bom exemplo do que a imprensa faz. Ela precisa de cliques, ela precisa vender material. E às vezes não tem notícia para dar. Então, assim, eu não sei se o Jair Ventura vai sair, não vai sair, se o Antônio Lopes vai ficar ou vai sair. Não sei. Mas a verdade é que a própria imprensa não sabe. Porque nessas horas, essas negociações, elas são feitas ali nos bastidores. E quem realmente conhece isso são os diretores, são os vice-presidentes de futebol, são os gerentes,
né, aqueles empresários, e eles não falam essas notícias justamente para não melar essas negociações. Então, galera, vamos acalmar, vamos segurar a onda e vamos respirar e vamos analisar o que está sendo falado. Beleza? Então aqui, ó, o Igor está dizendo, a imprensa detesta o nosso glorioso. Concordo, ela detesta mesmo. E eu conversei sobre isso com o PVC em 2011. Aquele Paulo Vinícius Coelho na ESPN, e depois eu vou contar essa história muito bacana. Aliás, vou contar agora para finalizar a nossa live aqui. É o seguinte, eu estava participando de um bate-bola lá da ESPN, eu estava na plateia, né, num programa aqui numa feira no Rio de Janeiro. E aí, o PVC tinha a seguinte brincadeira, ele ia fazer uma pergunta, se você acertasse, você poderia fazer uma pergunta para ele. Se ele errasse, você ganhava um livro autografado, que eu vou pegar aqui e vou mostrar. Aguenta aí, vou mostrar o livro aqui. Eu vou explicar. O PVC, que é esse cara que está aqui, ó, PVC, Paulo Vinícius Coelho. O PVC, eu estava numa feira com ele, né? E a gente tinha uma seguinte brincadeira. A gente tinha que... ele ia fazer uma pergunta, se você acertasse a pergunta, você podia fazer uma outra pergunta para ele. E aí ele perguntou, ele falou assim, olha, Vasco e Grêmio são os únicos times campeões da Libertadores no ano do centenário. Falso ou verdadeiro? E aí eu falei, falso, pô, com certeza falso, né? Apenas o Vasco foi campeão da Libertadores. O Grêmio não. O Vasco foi campeão em 98, o Grêmio em 95. E aí ele falou assim, não, beleza, então agora você vai poder fazer uma pergunta para o PVC. E aí eu falei, PVC, fala para mim, qual é o time campeão de 1993 da Conmebol, Botafogo de Futebol Regatas? Ele falou, rapaz, dá o livro para esse cara, eu não sei, deixa eu tentar. O goleiro era o Wagner. Eu falei, já era, não era o Wagner, o goleiro era o William Bacana. E eu desafio você, torcedor do Botafogo, a falar a escalação completa daquele time. Porra, complicado, parceiro, aquele time ali era complicado. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu lembro aqui, cara. Eu acho que aqui, ó, o Ricardo Cruz chegou a jogar aquela campanha, né, mas era o William Bacana, se não me engano, não, acho que é o William Bacana, o Ricardo Cruz não, né? Aqui tem uma colinha aqui, ó. Porra, zagueiro, meu Deus, Perivaldo, não quero lembrar dessa situação não. Pelo amor de Deus, não quero lembrar dessa situação não. Mas galera, olha só, porra, desculpa aí, fiquei falando aqui um tempão, né? Mas o que acabou acontecendo foi isso, o PVC errou a pergunta que eu fiz para ele e eu acabei ganhando aqui. Galera, estou falando aqui com o Alex, o Maurício JB, porra, que está aqui, está falando que não lembra do time, o Antônio Marcos está falando que o PVC é fera, e o Nilson está pedindo para eu contar de novo a história do PVC. Porra, galera, desculpa, depois vou ter que editar esse áudio aqui, que eu fiquei falando uns 5 minutos. Galera, eu queria dizer o seguinte, para quem não me conhece, como eu falei no início da live, meu nome é Flávio Dupin. Eu fiquei aqui com a galera da Rádio Botafogo de 2011 até 2014, né? Eu fazia aqui o Botafogo no Ar, junto com o Renato Batista, que eu já vi ele aqui hoje, o Gajo, o Rodrigo Falcão, o Gigante, o Jerônimo, o Thiago Antunes também. E acabei que eu saí para poder me dedicar a outros trabalhos em 2014 e estou retornando agora em 2018 junto com essa galera aí para poder botar de novo o Botafogo lá para cima, levantar esse astral dessa galera aqui na internet. Beleza, galera? Então, olha só, queria agradecer imensamente a sua audiência e também, graças a Deus, Papai do Céu, por essa força que deu por essa live aqui. Beleza? Foi um prazer enorme estar com você de novo. Em 2018 tem mais. E pelo amor de Deus, vamos apoiar o Botafogo. Não tem jeito, cara. O Botafogo somos nós. É isso aí. Botaram o Botafogo nesse lugar aí. A gente vai ter que tirar. E vai ter que tirar na marra, galera. Vamos que vamos. Pra cima deles, Fogão!